Nesta semana, nós mostramos aqui no SBT Meio Dia uma reportagem sobre o transporte público na região da Grande Florianópolis. A repórter Ana Carolina Vaz mostrou a realidade de quem depende dos ônibus diariamente. E acompanhou a dona Ione, que mora em Palhoça, aqui pertinho, na Grande Florianópolis. Todos os dias ela pega, 3 ônibus e leva cerca de 2h30 para chegar no trabalho. E passa pela ponte 2 vezes. Tá brincando, né? Mas o que dizem, a gente quer saber, o governo do estado, o que dizem as empresas de transporte e as prefeituras envolvidas. É o que a gente mostra agora. Uma pessoa que sai da Palhoça para se deslocar até Biguaçu, ela tem que passar por Florianópolis. Isso não pode acontecer. 3 horas no dia de um trabalho de 8 horas, quer dizer, é irracional. Então é importante que haja uma confiabilidade no sistema. O critério básico para medir a eficiência da mobilidade urbana de uma cidade é o tempo gasto no deslocamento entre um ponto e outro. Aí, nesse caso, corredores exclusivos, baixas tarifas e sistemas de integração normalmente facilitam a melhora desses índices. Mas é justamente a falta desses critérios que dificulta a mobilidade em toda a Grande Florianópolis, segundo especialistas. Em 2006, um estudo da Universidade de Brasília mostrou que Florianópolis tinha o 2º pior índice de mobilidade do mundo. Mais de 10 anos após a publicação do estudo, pouca coisa mudou. O trajeto que fizemos com a Dona Ione no episódio anterior comprova. Levamos 1h35 para acessar a ponte e chegar no terminal central. Vemos assim todos os dias as reclamações, tanto nas condições de uso das rodovias, da quantidade impressionante de automóvel e a imobilidade que tem. Uma pessoa que sai da Palhoça para se deslocar até Biguaçu, ela tem que passar por Florianópolis. Isso não pode acontecer. Isso nós vemos como um absurdo. E hoje nós somos reféns à quantidade de veículos que existem na cidade. Então, no caso, a gente veio de Palhoça, você quer ir para Coqueiros e a gente é obrigado a entrar na ilha, pagar 2 passagens intermunicipais para tu voltar para Coqueiros. Sim. Sei. Eu peguei o ônibus do bairro, eu ia pegar esse, né? O segundo ônibus. E agora eu sei pegar o terceiro. Todo 3 dia. para ir, 3 para ir, 3 para voltar. Nosso principal problema é o tempo que se leva para sair do continente ou qualquer cidade do continente para Florianópolis, uma vez que 70% desse deslocamento é intermunicipal dos municípios para Florianópolis, uma vez que aqui em Florianópolis estão localizados 60% dos empregos. Toda a região de Florianópolis ela recebe por dia mais de 250 mil usuários do sistema de transporte coletivo. Então, todo projeto que for feito nessa área precisa estar integrado à região metropolitana. Uma possível solução chegou na LESC essa semana. Um projeto de lei proposto pela SUDERF que viabiliza a integração do transporte coletivo na região metropolitana da Grande Florianópolis. Então, a ideia nesse sentido é criar uma nova configuração que chama-se um transporte metropolitano que envolve tanto os municípios quanto as linhas intermunicipais. Uma única forma de realmente racionalizar, dar melhores condições, aumentar o número de horários, aumentar o conforto dos ônibus, criar faixas exclusivas para os ônibus, enfim, dar condições. A tarifa vai ser cobrada de acordo com o trajeto percorrido e vai custar no máximo R$10. Mas, por enquanto, não tem previsão de quando esse novo sistema será colocado em prática. O governador encaminhou a mensagem nesse sentido de criar as condições para que a superintendência, juntamente com os municípios, possa realmente operar um novo sistema metropolitano de transporte. Agora vai depender, evidentemente, dos deputados na Assembleia Legislativa para dar agilidade a esse processo todo de aprovação para que nós possamos dar sequência. Florianópolis não integra o projeto porque já licitou o sistema. Ano passado, o Tribunal de Contas do Estado questionou a Prefeitura sobre falhas na execução do serviço de transporte público, entre elas,
justamente a falta de integração com os demais municípios. Hoje nós temos apenas uma integração física no terminal de integração do centro, com algumas linhas intermunicipais, mas é importantíssimo que no futuro nós tenhamos também uma integração tarifária, até porque os sistemas são diferentes, o modelo tarifário é diferente também. Outras recomendações também foram feitas ao DETER, órgão responsável pela fiscalização do transporte intermunicipal. Recentemente, o Ministério Público de Santa Catarina pediu à Justiça que determinasse a abertura de licitação para regularizar a concessão do transporte intermunicipal em até 90 dias. A ação é movida contra o Conselho Estadual de Transportes, DETER, 7 pessoas e 85 empresas do estado. De acordo com o MP, a concessão de serviço foi feita sem licitação e está com os contratos vencidos, tendo 967 linhas intermunicipais atuando de forma irregular. Só estão fora da ação as linhas entre as cidades da região metropolitana de Florianópolis. Não porque estaria tudo certo com essas linhas, mas como elas são de responsabilidade do Plamus e da Suderf, são alvo de outro inquérito na mesma promotoria, ainda em andamento. A licitação é um processo que primeiro demanda do poder público um estudo prévio. Como é um estudo prévio? Diferente de você comprar um produto já fechado, como um copo descartável, uma água mineral, cada linha do sistema de transporte é diferente uma da outra. Por exemplo, quilometragem, número de passageiros, o tempo do percurso. Você vai comprar passagem? 35 ainda. Ah, você também compra? Achei que você ia passar no cartão. Não tenho cartão. Não vale a pena. A população tem a falsa impressão que está caro o transporte. Não está caro o transporte, está caro os insumos para o transporte. O que eu falo de insumo? Óleo diesel, pneus, carrocerias. Para vocês funciona o transporte público na Grande Florianópolis? É bom? É de qualidade? Funcionar, funciona, mas não que seja de qualidade. Por quê? Falta de manutenção. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona, né? Você sobe no ônibus com aquela coisa, será que ele vai quebrar? Porque muitas vezes o ônibus da Jotur, que é o que a gente pega aqui em Santa Catarina, muitas vezes, ele quebra. Em nota, a Prefeitura de Palhoça esclarece que a manutenção é de responsabilidade da empresa Jotur, mas diz que busca minimizar o problema cobrando a concessionária. Diz ainda que recentemente foram instalados pelo município cerca de 50 novos abrigos para ponto de ônibus e que já prevê a compra de cerca de outros 50, com instalação prevista ainda para 2018. A empresa Jotur, também por nota, garante que a manutenção dos veículos é feita regularmente por pessoal especializado. Diz que a falta de pontualidade dos ônibus é decorrente do problema de mobilidade da capital. E sobre as queixas de superlotação, a empresa garante que preserva a segurança de seus usuários, obedecendo ao limite de passageiros por veículo, e diz que aumentar o número de linhas sem melhorar a mobilidade não resolve o problema. Sobre o mesmo assunto, o DETER diz que as empresas agem por si de acordo com a lei e que, nesse caso, não pode fazer nada. Em 2007, se eu não me engano, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que, incrível que pareça, as empresas reduzem o horário e só comunicam ao órgão gestor.